Fala, meu povo, graça e paz, Deus abençoe vocês. Que privilégio estarmos aqui juntos diante de mais uma quinta-feira que Deus nos deu para mais um dia de maratona no livro de Provérbios, aprendendo a importância de obtermos conhecimento para colocarmos o mesmo em prática de maneira correta para alcançarmos a sabedoria. Deus espera de mim e de você um homem e uma mulher sábio, sábia no Senhor para a glória dele, para que possamos viver o seu propósito com qualidade, para que possamos viver a nossa vocação de maneira relevante, para que sejamos pessoas, filhos, frutíferos para a glória de Deus o Pai. Então, louva a Deus pela sua vida, por aqui estarmos juntos mais uma vez. Vamos orar consagrando esse momento, amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo. Bendito seja o Senhor, que tem sido um Deus tão fiel e zeloso para conosco. Um Deus misericordioso que tem nos ajudado todo o tempo, em todo instante. E mais uma vez aqui consagramos esse tempo ao Senhor, para que o Senhor nos conceda graça, unção e sabedoria, espírito de sabedoria e de revelação do seu pleno conhecimento, e que sob a liderança do teu Espírito, os olhos do nosso entendimento sejam iluminados para que possamos compreender e aprender as Escrituras, a tua palavra, os teus princípios que sustentam as nossas escolhas e decisões. Quero poder abençoar a vida dos meus irmãos, todos aqueles que nos assistem. Que as nossas vidas sejam edificadas, exortadas, admoestadas, orientadas à luz da tua palavra. Que a tua palavra nos transforme, cause o impacto no qual ela tem todo o poder para poder causar. Nos rendemos ao Senhor e consagramos esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, de enviar aí esse link, o nosso link do nosso canal para o maior número possível de pessoas. Você que ainda não é inscrito no nosso canal aqui, Lagoinha Vereda, se inscreva aí no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações para que você seja abençoadíssimo, ok? Bem, vamos lá, dando continuidade desde o capítulo 10, nós temos dado ênfase sobre isso, conselhos práticos para o dia a dia, que aqui o autor, de maneira intencional, está proporcionando aos seus leitores, E hoje nós vamos para o capítulo 16, então vamos lá, 16 verso 1, do homem são as preparações do coração, mas o Senhor a resposta da boca, Então nos faz refletir sobre a importância de, podemos até planejar, mas quem permite ou não do plano ser executado e alcançar o objetivo desejado é Deus. A gente pode até planejar, mas quem determina se pode ou não, se vai ou não acontecer é Deus, Então o texto nos ensina sobre a nossa dependência pelo Senhor. Não é à toa que Tiago, em sua carta no Novo Testamento, ele descreve sobre a importância de nós usarmos o termo se Deus quiser. Claro que isso não significa que você nunca deva planejar para a sua vida, mas o seu planejamento deve andar lado a lado com a sua dependência em Deus, Para que você até mesmo planeje dentro de uma perspectiva divina, no centro da vontade de Deus. Porque muitas vezes o nosso coração, por conta própria, ele acaba querendo planejar coisas que estão fora da vontade de Deus. Não é à toa que o próprio livro de Provérbios nos ensina que o coração do homem ele é enganoso. O que nos livra dos enganos do nosso próprio coração é a palavra de Deus. É nela que nós conseguimos discernir o que o nosso coração quer de fato, se ele está almejando o que vem do céu ou se ele está almejando o que vem da terra. E é nisso que temos qualidade nas nossas escolhas, é o conhecimento que nos liberta, os princípios bíblicos. Então o texto aqui nos ensina que podemos até planejar, mas se não houver dependência de Deus, corremos um sério risco de não ver aquilo acontecendo. Então nós precisamos entender a nossa tamanha necessidade por Deus. É o que eu sempre digo, Deus para mim e para você não é uma opção, é uma necessidade diária que nós temos. Então dependa de Deus, alinhe, apresente os seus planos em Deus, planeje-se em Deus, no centro da vontade de Deus. E com certeza o Senhor vai responder e vai te auxiliar no que você precisa para a tua vida, no seu dia a dia. 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Então, o homem quando quer muito alguma coisa, para ele parece ser bem correto, bem certo. Mas quem vai definir se está certo ou não aquilo que o homem quer para si é Deus. Porque Deus, ele conhece a nossa motivação. Ele sabe por detrás, qual é a verdadeira intenção, qual é o verdadeiro motivo que o coração humano tem para almejar muito aquilo que se quer, Podemos até enganar os homens, mas a Deus nós não enganamos. Então Deus é aquele que conhece a nossa motivação. Então isso nos faz refletir sobre aquilo que estamos planejando, qual é a motivação? É uma motivação correta? É uma motivação saudável? É uma motivação sensata? Porque caso contrário, o Senhor está ciente, e o Senhor pode impedir,
né? E claro, se tivermos humildade, né, para reconhecer o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Porque existem aqueles que estão mal intencionados, com más motivações, e o Senhor acaba permitindo com que, né, se percam nas suas próprias escolhas, até mesmo como uma forma de um juízo, né, para que, quem sabe, diante dos erros cometidos, pautados por motivações erradas, se arrependa, se converta dos seus maus caminhos e se volte para o Senhor, né? Então o Senhor é aquele que conhece o nosso coração, a verdadeira motivação. O homem pode até enganar o próprio homem, mas ninguém engana Deus. Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo e de todas as coisas. 3. Confia no Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Aqui já há um contraste, né? Porque os dois primeiros versos, o primeiro nos ensina especificamente que o Senhor é aquele que determina, né? O Senhor é aquele que dá a resposta final. O 2 nos ensina que o Senhor conhece a motivação. O 3 já nos ensina para que possamos colocar os nossos planos totalmente no Senhor, de confiarmos ao Senhor aquilo que nós planejamos, né? Esse é o caminho mais saudável. Então é importante sonhar, é importante planejar, mas tudo em Deus tem que caminhar lado a lado numa dependência com o Senhor. Gente, é muito prazeroso, é mais leve, é mais saudável, é menos... evita transtornos, né? Muitas das vezes estamos lidando com transtornos na nossa vida por escolhas erradas. Não era para você estar passando por isso, né? Mas uma falta de consulta ao Senhor, uma falta de uma entrega ao Senhor, uma falta de dependência por Deus em sua vida, acaba, né, criando ou gerando, né, consequências desnecessárias, transtornos desnecessários. A gente muitas vezes acha que sabe tudo, a gente não sabe nada. A gente muitas vezes acha que pode tudo, mas na verdade a gente não pode nada, né? Nós somos limitados, nós somos dificultosos, nós temos defeitos, nós temos limites. Muitas vezes nós tomamos escolhas pautadas em traumas, em faltas interiores, né? Em achismos, né? Em desequilíbrios emocionais. Somente em Deus nós conseguimos tomar as decisões sensatas para a nossa vida. Então nada melhor do que entregarmos os nossos planos ao Senhor, para que junto com Ele, dentro do relacionamento que precisamos desenvolver com Ele, Ele dê o aval. Deus sabe o que é melhor para a minha vida e para a tua vida. Biblicamente, a única vontade aqui reconhecida como boa, agradável e perfeita é a de Deus e não é a nossa. Ou seja, né, talvez isso nos ensine que a nossa não funcione muito bem, mas a de Deus sim, né? A de Deus sim. Então, a proposta é de nós refletirmos sobre a importância de uma dependência pelo Senhor, né? Sonhe, projete, planeje, mas entregue nas mãos de Deus. Deixe Deus, né, falar ao teu coração o que Ele acha de tudo isso. Pergunte ao Senhor o que Ele pensa de tudo isso. Se essa é a vontade dEle dentro daquilo que você tem planejado, as escolhas que você está tomando, né? Se estão de acordo com as Escrituras, se estão de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, para que você não corra o risco, como muitos já estão fazendo, de rotular a sua própria vontade, pautada em si mesmo, como vontade de Deus. E quando isso, né, a escolha gera uma consequência indesejada, culpamos a Deus, como se Ele não quisesse fazer, como se, né? Mas não é bem assim. Então aqui nos ensina sobre o caminho saudável. Confia no Senhor, é entregar, é depender, é crer, é esperar, é ouvir de Deus, é entender se é a vontade de Deus. E isso vai nos ajudar muito para vivermos uma vida saudável, leve, abençoada, com a verdadeira paz ao nosso coração, né? 4. Verso 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio para o dia do mal. Então tudo tem um propósito. Todos nós temos um propósito. Até a existência do ímpio, ele tem um propósito, né? Lembrando que ímpio é aquele que decidiu permanecer nessa condição, né? Então Deus estabeleceu dentro do tempo, né, propósitos. Então cada um tem o seu propósito e dentro do seu propósito cada um tem um fim, cada um tem um destino, né? Isso nos faz refletir qual tem sido, né, o teu destino, qual é a convicção que você tem hoje do teu destino, né? E isso te ajuda a compreender uma vez que você tem certeza do seu propósito, né? Se estamos em Deus, se estamos em Cristo, a Bíblia diz que nós somos cidadãos do céu. Então nós pertencemos ao Senhor. Estamos esperando o retorno de Jesus Cristo, né? Então, o nosso destino é a eternidade, né? Então, a conclusão do nosso objetivo é a eternidade, já algo que foi estabelecido pelo Senhor, né? Então, o que o texto nos ensina sobre propósito. Tu está vivendo o teu propósito está te levando ao destino correto. Você entende que hoje você vive a eternidade, você vive em prol de uma eternidade. É bom parar para refletirmos nisso. Eu quero até
Se Deus o permitir, no próximo domingo nós temos estudado aqui as parábolas de Jesus. Esse próximo domingo agora, se Deus o permitir, nós vamos refletir sobre a importância disso, né? O fruto que tanto Deus espera ver na minha vida e na sua vida, né? Deus é alguém que tem se dedicado, investindo na minha vida e na sua vida para que a gente dê fruto, né? Para que a nossa vida expresse o propósito que Deus depositou em nós, né? Todos nós temos um propósito. Aquele que não vive o propósito, infelizmente, né? Ele se desqualifica, né? De algo, de uma causa maior, que é a eternidade. 5. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune, né? Então a soberba, o orgulho, né? Pessoas que querem ser melhores do que as outras acabam se prejudicando. Além de desagradar o coração de Deus, acaba sofrendo com consequências, né, ruins, né? Deixando de viver o favor do Senhor, deixando de viver o favor de Deus através de pessoas. Então tenha cuidado com o teu coração, guarde o teu coração, né, para não viver de forma soberba, achando que pode tudo, que sabe tudo, que é superior do que os outros. Cuidado para não viver de forma orgulhosa, achando que não precisa de ninguém, que não depende de ninguém, que depende só de você. Cuidado, né? O fim daqueles que tentaram viver dessa forma, tanto biblicamente quanto presencialmente, né, nos nossos dias, não é bom, né? O término, né, da história dessas pessoas, ou a realidade dessas pessoas hoje, acabam ficando comprometidos, né? Por, infelizmente, um coração tomado por um sentimento tão destrutivo que é a altivez. 5. Abominação é para o Senhor, 6, né? Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então, isso aqui nos ensina sobre de nos apegarmos àquilo que é correto. E é Deus, é aquilo que Deus oferece para a nossa vida, né? O homem por si só ele não pode se mudar, né? O homem por si só não se transforma, né? Herdamos essa natureza de Adão desde a queda do Éden, né? Isso está no nosso DNA, na nossa genética. Por isso temos o Espírito Santo em nós, né? Que nos auxilia, né? Que nos convence, né? Que trabalha o nosso coração constantemente dentro dessa cooperação com Ele, com a obra dele na nossa vida que precisamos ter, né? Em meio à desenvoltura desse relacionamento que estamos tendo com o Senhor, para que vivamos essa realidade de transformação, né? Como o texto aqui nos ensina, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Então, é de nos apegarmos àquilo que Deus exerce comigo, com você a cada manhã, misericórdia, né? Miseratio cordiums, no latim, compaixão, né? No qual Deus exerce comigo e com você. E verdade, pela verdade, é de sermos sinceros, de reconhecermos primeiro o nosso estado pecaminoso. Nós somos pecadores, nós carecemos de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus na nossa vida. Nós carecemos, nós precisamos reconhecer que precisamos da ajuda de Deus para a nossa vida, né? Verdade, de reconhecermos quem de fato somos, de não tentarmos transmitir para o outro aquilo que nós não somos. Muitos tentam sustentar uma imagem de perfeição, não existe, não tem defeito, não tem erro. E muitas das vezes isso é sustentado por orgulho, né? As pessoas que não querem reconhecer que precisam de ajuda, que precisam de uma intervenção. E a primeira intervenção e ajuda que todos nós precisamos, como seres humanos, é a de Deus na nossa vida, né? Verdade. E por outro lado, a verdade que é Cristo, que nos liberta, que nos transforma, que é o conhecimento original e verdadeiro que deve ocupar e reger o meu coração, o seu coração, a nossa vida, né? E vivendo isso pelo temor do Senhor. E é isso, o temor é desenvolvido. A gente precisa compreender que temor não é viver tendo medo, né? Mas para dentro de um relacionamento, o temor é um profundo respeito por quem Deus é e por aquilo que Ele faz. E como que a gente por si só faz isso, né? O homem por si só ele não quer temer a Deus, pelo contrário. O homem por si só ele desrespeita a Deus, né? O temor ao Senhor começa a ser desenvolvido ao nosso coração diante da obra do Espírito Santo em nossa vida, né? Resultado, claro, da obra que Cristo realizou com sua própria vida. O Espírito Santo vem e nos convence, né? E se nós abrirmos o nosso coração, ele faz morada e nos guia, né? Dentro dessa realidade chamada misericórdia, com o coração pautado nessa realidade chamada verdade, né? E aí vamos desenvolvendo o temor a Deus, porque vamos o conhecendo, né? E quanto mais conhecemos o Senhor, descobrimos o seu amor, desfrutamos do seu amor, isso nos constrange e isso nos leva ao temor, a respeitar. Uau! Que Deus é esse, né? Que zelo é esse, que amor é esse, que graça é essa, né? Que
Que obra é essa que ele tem feito de pegar o pior homem da sociedade, a escória da sociedade, para fazer um homem justificado, um homem santo, um homem transformado pelo poder da sua presença, né? Então é Deus, é de nós conhecermos o Senhor. Conheça o Senhor, procure conhecer o Senhor e deixe Deus, né, fazer o que Ele tem para fazer na tua vida. 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Deus é Deus que opera, né, na vida daquele que de fato decide viver a obra literalmente do Senhor para a sua vida. Até os problemas se tornam, né, deixam de ser problemas, né, porque o Senhor proporciona a solução. Até é interessante aqui o exemplo que ele usa, que até os inimigos, ou seja, aqueles que prejudicavam, né, o Senhor pode promover paz, né? Então, gente, isso aqui nos ensina que não há nada melhor do que caminharmos com o Senhor e vivermos o que Ele oferece, o que Ele pode fazer para a nossa vida. Até aqueles que tentam nos prejudicar, nós podemos conquistá-los, né? O Senhor pode mudar o quadro, o Senhor pode mudar a situação. Uma vez que você está ocupado com o Senhor, né? Você está decidido em viver no Senhor, em caminhar com o Senhor caminhando com você, o próprio Deus cuidando de você, porque é uma das responsabilidades que Deus exerce comigo e com você, cuidado. Até o inimigo, né? Deus pode mudar o coração dele para que ele deixe de ser o nosso inimigo. Então confie no Senhor, né? Não pague o mal com o mal, né? Confie na justiça do Senhor, confie naquilo que o Senhor pode fazer, confie naquilo que o Senhor pode exercer, creia no seu cuidado, descanse no cuidado do Senhor. 8. Melhor o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Isso aqui nos ensina sobre contentamento. Aquele que não é contente com aquilo que tem, geralmente se perde na avareza, né, com aquilo que se quer alcançar. Então é básico, né? Seja contente com o que você tem. É melhor você ser contente com pouco do que ficar atribulado com muito, né? Então isso te faz ser contente com o que você tem hoje, a ser mais grato, a dar mais valor ao que você tem hoje. Talvez dentro do que você tem hoje, você é uma pessoa assim, que muitas vezes está desperdiçando a oportunidade de ser feliz porque está preocupado com aquilo que ainda não tem, tá? Então, se você for olhar a sua vida hoje, talvez você é muito mais rico do que muitas pessoas hoje que estão passando por situações piores do que você. E você ainda não deu o devido valor para o que você tem, para aquilo que Deus tem te dado. E não se resume em coisas. Por exemplo, só de Deus ter te dado vida e saúde hoje para você estar aqui assistindo essa live já é uma grande dádiva, né? Já é motivo para você agradecer pro resto da sua vida. Tá bom? Então seja contente com o que você tem. É melhor com pouco, é melhor com simplicidade do que com abundância e com muito, mas passando por muito transtorno, tá? 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, né? Então, o que nos ensina que muitas vezes a gente pensa o que é bom para a nossa vida. A gente sabe, não, isso é o melhor para a minha vida, mas, biblicamente, quem sabe o que é melhor para a nossa vida é Deus, né? Então, aprenda a consultar o Senhor dentro daquilo que você almeja para a sua vida. Senhor, é isso ou que o Senhor pensa sobre isso no qual eu quero escolher, né? Pergunte ao Senhor, né? Seja um trabalho, uma oportunidade de trabalho, seja nos relacionamentos. Gente, nós temos visto uma geração que peca muito nos relacionamentos, né? Uau, que crise que nós estamos lidando com ela, falta de princípios, né? Para namorar, para noivar, para casar. Quantos casamentos desajustados hoje se encontram por falta de princípios no período do namoro, né? Não viram os sinais do divórcio no período do namoro, né? Achou que era a pessoa ideal, né? E muitas das vezes movido por carência, e não por convicção, não por princípio bíblico. Ai, gente, vamos se atentar para isso, né? E para outras áreas da sua vida, né? O Senhor dirige os passos, ou seja, isso nos ensina que o Senhor tem direção para cada um de nós, o Senhor tem um parecer favorável para a nossa vida, né? E quando nós nos voltamos para as Escrituras, nós teremos a oportunidade de refletirmos, né, sobre escolhas que podemos tomar no Senhor para a nossa vida, que agregam e que trazem de fato os verdadeiros valores que precisam estar na minha vida e na tua vida. Consulte ao Senhor. Verso 10. Adivinhação se acha nos lábios do rei, em juízo não prevaricará a sua boca. Né? Então são diversos conselhos que muitas vezes a pessoa com autoridade ela pode exercer, né? Mas a gente poder se atentar. Né? Muitas vezes nem tudo aquilo que se ouve significa que é o correto ou que é o sensato.
né? Então tenha cuidado com aquilo que você ouve, tenha cuidado com aquilo que você presta ouvidos, né? O que nos ajuda a discernir ou não se o que ouvimos é saudável ou não para a nossa vida também é a palavra de Deus. 11. O peso e a balança justa são do Senhor, obras suas são todas as pedras da bolsa. Então, honestidade, né, ser correto, né, ser coerente é fundamental para a nossa vida, né? Deus, ele detesta a desonestidade, o que é certo, então Deus preza muito por isso, né? O que é justo. Então nós, uma vez no Senhor, também devemos prezar por isso, né? Desonestidade não faz parte da nossa vida, né? Desigualdade, né? Nós também devemos evitar isso, não faz parte, né, para a nossa vida hoje em Cristo Jesus. Então tenha cuidado, o Senhor gosta do que é certo, do que é igual, Deus não tem pessoas prediletas, né? Deus não é injusto naquilo que ele faz, Deus ele é justo, né? Talvez você já deva ter ouvido, né? Deus foi tão injusto, né? A gente não pode só ouvir uma situação, né? E muitas vezes porque sustentamos a ideia de viver a vida do nosso jeito, na hora que deu problema a gente quer culpar alguém, né? E acaba que Deus sempre leva a culpa. Então tenha cuidado, tá bom? 12. Abominação é para os reis o praticarem a impiedade. A abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Então, isso aqui é algo que nos chama a atenção, porque quando se trata de planos pessoais, a gente tem que se esforçar para conquistar. E a melhor maneira de conquista é de sermos justos em meio às conquistas que almejamos para a nossa vida, né? De não sermos incoerentes ou de não nos apegarmos a meios ou métodos ilícitos para estabelecermos aquilo ou desenvolvermos aquilo que tanto queremos para a nossa vida, né? Se nós queremos, por exemplo, dentro de uma empresa alcançar um lugar de honra, se nós queremos uma promoção dentro de uma empresa, né, devemos fazer por onde, né? Quantas pessoas que chegam a um lugar, mas pisando em outras, né? Quantas pessoas que passam a perna umas nas outras para alcançar aquilo que quer, né? Isso não é legal, não é correto. Se nós quisermos alcançar lugares, se nós queremos estabelecer planos, se nós queremos almejar as conquistas e desenvolver planos para alcançar essas conquistas, que seja de maneira coerente, de maneira justa, de maneira honesta, de maneira verdadeira, né? Lembrando, na dependência de Deus e fazendo o que é correto, não se apegando àquilo que é ilícito. Para longe de nós o jeitinho brasileiro. O que Deus tem para nós é nosso. A gente conquista, né? E nada melhor do que conquistado, né? Para que quando você conquistar, você tenha deleite e prazer naquilo que você conquista, né? Porque aquilo que se é conquistado, entre aspas, por meio de situações ilícitas, de modo, como o próprio texto aqui nos ensina, abominável, né? É momentâneo, é uma alegria momentânea, porque aquilo que começa mal termina mal, né? Aquilo que é a lei da semeadura, aquilo que você semeia, você colhe. Então, quantas pessoas que passaram a perna e tantas outras e acabaram lidando com as consequências, né? Então tenha cuidado, né? Nós nos apegamos àquilo que é correto, descansamos no tempo de Deus e na hora certa Deus vai nos proporcionar, vai nos promover, vai nos abrir a porta, né? Vai nos levar aonde podemos chegar. Eu me lembro que as empresas que eu trabalhei em pouquíssimas empresas, porque toda empresa que eu trabalhei, eu começava sempre do zero, sempre assim, do menor cargo, e me esforçava para chegar ao cargo ápice que havia nessas empresas. E Deus sempre me abençoou, Deus sempre me agraciou, né? Mas procurei sempre fazer o que é correto, sempre fazendo o meu melhor, né? Não desprezando ninguém, não passando por cima de ninguém, não trapaceando ninguém, né? Mas fazendo o que me era cabível de fazer, o que era dentro da minha responsabilidade para poder ser feito, assim eu fazia, né? E graças ao Senhor, todas as empresas que passei, né, as oportunidades que eu tive, né, de servir pessoas, eu tive a oportunidade de deixar sempre portas abertas, que eu creio que estão abertas até hoje, né? Mas por que isso pôde acontecer, né? Por que Deus pôde me honrar? Porque eu trabalhei, independente do meu tempo, eu trabalhei, na hora certa a coisa aconteceu, na hora certa a promoção veio, na hora certa o plano se cumpriu, na hora certa o objetivo foi alcançado, na hora certa. O que me cabia era fazer o meu melhor, é fazer com excelência. E se você fizer o mesmo na hora certa, Deus vai te estabelecer aonde você almeja chegar.
13, né? Os lábios de justiça são o contentamento dos reis e eles amarão os que falam coisas retas. Gente, não há nada melhor do que aquele usa o exemplo do rei, porque algo que um rei preza muito, né, dentro do contexto da época, era a verdade. Porque envolvia, principalmente se eram pessoas próximas, né, envolvia todo um reino. E uma pessoa mentirosa, o rei poderia ficar sujeito a pensar que se essa pessoa mente para isso, essa pessoa pode colocar o meu reino em risco, né? Porque é alguém que talvez eu estou atribuindo responsabilidade para ela, e ela mentindo para mim, ela pode comprometer o meu reino. Algo que os reis faziam em sua época era zelar, né, pelo seu reinado. Era muito comum, por exemplo, o rei saía para a guerra e exterminava toda uma família, para que não houvesse possibilidade nenhuma de vingança, né? Para que o seu trono não fosse ameaçado, né? Então o rei se posicionava para não, para que o seu governo, para que o seu reinado não ficasse sob ameaça, sobre um possível perigo, né, de comprometê-lo. E se existe algo que o rei, né, fazia questão de ter consigo, pessoas que falassem a verdade. Então isso para nós é interessante, porque nos ensina sobre o princípio da confiança. Aqui o exemplo de um rei é citado, mas hoje a gente pode ampliar esse conceito de confiança para tantas esferas, né, relacionais que nós temos hoje. Por exemplo, amizades, quantas amizades que se perderam por falta de confiança, porque uma mentira, né, entrou, quantos relacionamentos, quantos casamentos, quantos noivados, quantos namoros se findaram, poderiam, né, viverem o propósito de Deus, mas se dissiparam por causa de mentiras. O vínculo, né, o princípio da confiança foi quebrado, né? Quantas famílias hoje estão, né, completamente destruídas porque a confiança foi quebrada, por causa de uma mentira. Gente, não há nada melhor do que vivermos a verdade. Para que mentir? Né? A verdade, a verdade, se você for, a verdade, se você for olhar e parar para refletir, ela proporciona qualidade de vida, né? Porque mentira é aquele velho ditado, tem perna curta, e você sustenta uma mentira hoje, você se torna refém dela. Aquilo que você tolera, você se torna refém. Então você vai mentindo, e sustenta aquilo, chega um ponto que você não dá conta nem de falar mais a verdade, porque a tua vida se tornou uma mentira. Então tenha cuidado, fale a verdade faz bem, fale a verdade, doa o que doer. Muitas vezes nós definimos que amar as pessoas é falar aquilo que elas queriam ouvir, mas talvez o único momento que essa pessoa vai acordar para a vida é ouvindo a verdade. E nisso se revela o verdadeiro amor. Ontem eu não lembro, concluindo aqui o Novo Testamento, o devocional da carta de 1 João. É algo que me chamou a atenção. João é muito amoroso, né, para descrever a sua carta, a sua primeira carta, né, de João. Filhinhos, amemos, o valor, a ênfase que ele dá no amor a Deus, no andar de acordo com aquilo que, né, Deus espera de nós, andarmos na luz, amando uns aos outros, né? Então de amarmos o Senhor e de amarmos o irmão, né? Mas também ele é objetivo para dizer, olha, se a gente fala que ama Deus, mas odeia o irmão, nós somos mentirosos. Ele define assim, olha, se você, parafraseando, né, se você não vive de acordo com o que Deus espera de você, você é filho do diabo. Então ele bate legal. Eu gostei muito disso, fiquei muito pensativo nisso. Então isso é o que? É amor. Amor fala a verdade. E João é papum na carta dele, né? Ele bate e assopra. Então assim, a verdade ela é fundamental para a nossa vida, tá bom? 14, né? O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Então, assim, estamos sujeitos, diante de situações, de ficarmos irritados. O texto aqui relata que o furor do rei pode causar muitos transtornos. Por quê? Porque o rei ele é tomado de autoridade e muitas vezes ele pode se perder, né? Por ter essa autoridade, por ter a oportunidade de fazer a coisa de imediato. Mas no momento incabível, né, que é o momento de ira. A ira nos faz tomar decisões precipitadas, equivocadas e até mesmo vingativas. Então tenha cuidado, tá bom? O texto aqui nos ensina que, por outro lado, o homem sábio o apaziguará, né? Talvez aqui apaziguando esse rei, apaziguando a ira desse rei, mas também de você, no tempo de ira, de você, né, se apaziguar, de você esperar, respirar fundo, esperar com que a poeira abaixe para não piorar a situação que surge. O momento de ira não é o momento de tomarmos decisões, o momento de ira não é o momento de tomarmos escolhas, o momento de ira é o momento de respirarmos fundo, de olharmos para dentro de nós, de revermos os nossos conceitos, de fazermos uma leitura saudável da situação num todo, né? De buscarmos ajuda, de pedirmos a orientação de alguém maduro e apto para nos ajudar e nos ensinar, para que aí sim depois a gente pense o que pode ser feito.
15. Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. Né? Então, aqui trata sobre o rei, a importância de uma autoridade, de um líder, né? O quanto uma liderança pode contribuir para a vida do seu povo. Tá? Então, isso é importante de nós valorizarmos, de sermos cuidados, de estarmos junto de pessoas que podem agregar à nossa vida, pessoas, né, que foram revestidas de autoridade por Deus, né, entre os homens, que podem agregar para a nossa vida, que podem ajudar para a nossa vida no nosso caminhar diário. Tenha pessoas com você, né, permita com que pessoas cuidem de você, com que pessoas participem da sua vida para te ajudar na sua caminhada com o Senhor. 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Gente, isso é muito interessante porque nesse tempo, né, de sociedade materialista, as pessoas, a própria sociedade rotula que definindo que você é o que você tem, né? O que você tem. E esse tem é bens, valores financeiros, né? Bens materiais. Mas biblicamente o valor que as escrituras nos trazem, né, que o verdadeiro valor que podemos ter é quem somos. E aqui talvez o texto se aplique para nós, porque uma pessoa sábia, uma pessoa prudente, cara, talvez seja uma pessoa mais rica do que o homem mais rico do mundo financeiramente, né? Tem tanta gente tão miserável hoje que a única coisa que ele tem é dinheiro, né? De que adianta o dinheiro se falta sabedoria, se falta prudência? Quantas pessoas hoje milionárias e que arrumam tanta confusão e tanto caos? Eu estava vendo uma matéria essa semana de uma festa clandestina nesse período de pandemia em São Paulo, se eu não me engano, e aí uma socialite, acho que fala, né? Socialite, muito requisitada, né? Com muito dinheiro, e ela, né? Por uma colocação mal falada, a mídia acabou, né? Caindo em cima, né? Da má colocação dela. E aí, né? É uma pessoa com muito dinheiro, mas sempre está envolvida em polêmica, sempre envolvida em confusão, sempre envolvida. Então, de que adianta todo o dinheiro? Né? Assim, é uma situação tão delicada, a gente não há nada melhor do que nós vivemos uma vida com sabedoria, uma vida com prudência. Isso proporciona leveza para a nossa vida, qualidade para a nossa vida, né? Potencializa o nosso propósito de vida. O mundo carece disso, pessoas com sabedoria, né? Pessoas aptas, né, para enxergar a vida de um modo construtivo, de um modo correto. Né? Nós carecemos de conselheiros, pessoas aptas para nos dar conselhos, né, para ajudar outras pessoas. E cabe a nós, como povo de Deus, se posicionar nisso, sabe? A gente muitas vezes está correndo atrás do dinheiro. Se a gente, né, se posicionasse para buscar aquilo que de fato é essencial para a nossa vida, o dinheiro e os bens seria uma mera consequência de um posicionamento saudável. Pessoas sábias e pessoas com prudência são pessoas que prosperam naturalmente, porque a pessoa vai saber lidar no seu dia a dia. A prudência, a pessoa vai saber lidar no seu dia a dia. Né? Dinheiro por si só não preserva ninguém, pelo contrário, pode prejudicar muitas pessoas, né? Então busque isso, tenha isso como prioridade para a sua vida, invista na sua vida, né? Invista no seu propósito de vida em Deus, né? Busque mesmo sabedoria, busque mesmo viver uma vida prudente, uma vida sensata, uma vida coerente. A gente fala muitas vezes somos filhos de Deus, mas a gente vive distante disso muitas vezes. Pare para refletir. Isso é só um jargão. A gente para refletir hoje, meu povo, sobre essa necessidade de referências, é gritante. A gente precisa de pessoas assim, sábias. Para contar as pessoas relevantes que hoje estão fluindo por meio de sabedoria e prudência, né? Promovendo e cooperando com o avanço do reino de Deus. Né? Hoje nós somos milhões de evangélicos no Brasil. Já pensou? Se pelo menos aí 60%, 50% do povo evangélico, né, se posicionasse com sabedoria e com prudência? Qual era o padrão do Brasil que nós teríamos hoje? Né? Qual é a qualidade de igreja que nós teríamos hoje? Né? Como seria a sociedade com um povo sábio e um povo prudente hoje? Uau! Isso iria causar um grande impacto na nação brasileira. Né? Hoje nós somos um número grande, né, mas que não produz o resultado poderoso, né, efetivo, que de fato cause impacto, porque se falta sabedoria, se falta prudência, só sobra equívocos. E é o que mais temos percebido, né? O povo evangélico enfiando os pés pelas mãos, né? Gerando tantos equívocos, né? Então, isso precisa ser mudado. E como que isso é mudado? Com transformação, e parte dessa transformação é gerada, né, quando nós priorizamos alcançar sabedoria e viver uma vida com prudência. 17. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma.
né? Gente, quando nós falamos de caminho, isso nos ensina sobre escolhas e decisões. Então você tem que ter, a gente tem falado muito sobre isso, você tem que ter critério nas suas escolhas e nas suas decisões diárias, você tem que ser zeloso, porque as suas escolhas é sinônimo de semeadura. Não adianta reclamar de colheita ruim se não houve uma semeadura boa e bem feita. A gente colhe aquilo que a gente planta. O que você tem semeado nesses últimos dias? Lidamos com uma geração que quer colher onde não semeou, ou que quer obter um tipo de colheita diferente da semente que lançou, né? Então, pare para refletir nisso. Você tem que guardar a tua vida. Os seus caminhos, né, é resultado de escolhas que você toma. Para onde as suas escolhas hoje estão levando você? Para onde as suas escolhas hoje estão conduzindo você? E aí sim, você vai conseguir chegar a uma conclusão se estão sendo boas ou não. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Então tenha cuidado com as suas escolhas e decisões. 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito procede a queda. Quem acha que está sobre todos, é superior do que todos, os dias dessa pessoa estão contados e a sua queda será inevitável. Ponto final. Né? Aqueles que estão de pé são aqueles que reconhecem, né, que precisam do outro. Primeiramente, né, depende de Deus e que precisam uns dos outros. Dificilmente alguém orgulhoso, soberbo, né, prevalece por muito tempo nesse lugar de... A não ser, claro, que Deus permita para que o juízo seja maior sobre a vida dessa pessoa. Né? Mas o Senhor, ele resiste. Né? Deus resiste aos soberbos e concede graça aos humildes. Né? Porque pessoas que vivem assim são pessoas independentes. São pessoas que fazem acepção de pessoas, que desprezam pessoas, desprezam, né? Sem contar o próprio Deus e o que ele oferece, mas também despreza as pessoas, né? Então Deus, ele não gosta muito disso, não. Deus gosta de humildade. Primeiro, de nós reconhecermos quem somos. Segundo, né, que dependemos de Deus. Terceiro, nós dependemos uns dos outros. 19, né? Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Né? A gente precisa se atentar que é melhor ser humilde de espírito com os mansos, né? Com pessoas que talvez materialmente não têm nada a oferecer, mas são pessoas que a sua própria vida pode agregar muito para a nossa vida. Isso aqui nos fala sobre interesse, né? Cuidado para que você não seja uma pessoa interesseira, né? Isso é muito comum, a gente se aproxima com quem tem uma condição melhor, e a gente acaba não se aproximando, ou pior de tudo, desprezando quem não tem condição nenhuma, né? Mas a Bíblia aqui também nos ensina para que a gente seja livre, né, de uma vida interesseira. Para que você pare para refletir que muitas vezes a vida de uma pessoa vai enriquecer muito mais a sua vida do que o dinheiro que ela poderia, né, dividir com você, ou com um bem material que ela poderia compartilhar com você. Então tenha cuidado, né? Com que motiva o seu coração em desenvolver relacionamento, né? Cuidado. 20. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado, né? O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. Prudência, né? Isso nos fala de não só conhecermos por conhecer, mas de um conhecimento sistemático, né? Que quer criar raiz, que quer se aprofundar, que quer conhecer bem aquilo e que quer tratar aquilo de maneira zelosa. Muitas vezes falta prudência, né? Porque falta cuidado naquilo que deveríamos ter com o que Deus nos oferece. Vamos pegar, por exemplo, o que compete à palavra, o ensino. Nós somos um país livre, nós somos um país onde há uma liberdade, né, para podermos aprender, estudarmos as Escrituras, fazermos inúmeros seminários, cursos, mas o que estamos fazendo com tudo isso? Né? Muitas vezes nós não valorizamos, não há prudência. Falta de prudência é quando você ouve no ouvido e deixa sair pelo outro, é quando você ouve e não pratica. Faltou prudência, né? Houve desperdício, houve desvalorização. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. É interessante que ele condiciona a confiança depois do conhecimento prudente pela palavra. Muitas vezes nós não estamos confiando o quanto deveríamos confiar no Senhor por falta de conhecimento, sabia? Por falta da prudência que você não quis ter diante do que Deus ofereceu.
a gente rotula com que Deus, né, para que a nossa vida seja resolvida, Deus precisa nos dar muitas vezes uma coisa da qual nós nos apegamos. Parece que temos essa necessidade de ver, né, antes de crer. Eu só creio depois que vejo, né? Muitos acabam se perdendo nessa ideia. Jesus fala que bem-aventurado é aquele que creu sem ver, né? Mas muitos de nós estamos, né, não estamos confiando no Senhor o quanto deveríamos confiar por falta de conhecimento, né? Então isso aqui nos ensina sobre valorize e seja prudente com o que Deus te oferece, no que compete ao ensino, ao conhecimento, à palavra, né? Para que você tenha, né, uma confiança bem embasada, bem desenvolvida nas Escrituras, conhecendo Deus e sabendo o que Deus pode fazer. 21. O sábio de coração será chamado prudente e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Então aqui é uma escolha, né, de alguém que quer aprender, de alguém que quer viver o seu propósito, né? Isso contribui num todo. E nos faz refletir quem você tem sido e no que você está se dedicando para ser ou para se tornar. Você percebe que hoje há uma sabedoria sobre a tua vida? Percebe que existe sabedoria, né, do alto sendo desenvolvida na tua vida? Né? Se a resposta for sim, ótimo, glória a Deus, continue nesse caminho. Né? Se a resposta é não, o que você está fazendo para que ainda, né, você ainda não se posicionou para alcançar esse lugar? Né? Então, nos ensina sobre prioridades, né? O que queremos ser ou o que queremos nos tornar, ou o que queremos, né, nos tornar. 22. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. A boca fala do que o coração está cheio. Então, do que você está se ocupando, isso vai determinar a qualidade da sua vida, do seu viver e do seu propósito também. Muitas pessoas ainda não estão vivendo o ápice do seu propósito porque não se dedicam para obter conhecimento, capacitação, para poder viver o seu propósito com muita excelência. Né? 23. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Então, que nos ensina sobre pessoas capacitadas, né? Que, claro, resultado de escolhas, prioridades certas, né? Que agregaram para a vida dessa pessoa e essa pessoa agora, né, está vivendo o seu propósito com qualidade. Então, nos ensina 2 pontos importantes. Primeiro, invista na sua vida para que você esteja capacitado e preparado para servir pessoas. E segundo, esteja com pessoas capacitadas que podem agregar para a sua vida. 24. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Né? Então, aquilo que nos ouve, cuidado com palavras, né? Aquilo que você anda observando, ouvindo, retendo no teu coração, né? As informações que andam regendo o teu coração. Tenha cuidado para que você não se mova com informações que nunca deveriam estar ocupando o seu coração. 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas os seus fins são caminhos de morte. Eita! Isso aqui nós falamos logo no início, né? De nós termos essa compreensão sobre as nossas escolhas, para onde estão nos levando, né? Muitas vezes a pessoa acha que está tudo certo, está tudo tranquilo, mas no final pode dar tudo ruim. 26. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. Então aqui a pessoa reconhece a necessidade que tem em trabalho, né? Então ele se posiciona e trabalha e colhe o resultado do seu trabalho, né? Muitas vezes as pessoas não estão trabalhando, parece que não acordaram para se atentar que ela tem necessidade, né? E não se posiciona para trabalhar para que essa necessidade seja suprida, né? O trabalho ele é necessário, o trabalho ele dignifica o homem, né? Quando eu digo homem gênero, homem mulher, homem, né? Então é importante nós nos atentarmos para isso, né? Sobre a importância de saber que temos necessidade e devemos trabalhar para que essas necessidades sejam supridas. O trabalho ele é fundamental não só para a provisão diária para a nossa vida, mas que tenhamos também a oportunidade de abençoar outras pessoas através do fruto do nosso trabalho. 27. O homem vão cava o mal e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. Né? Então a pessoa em si, sem juízo, insensata, ela acaba, né, inventando moda, vamos usar esse termo, inventando moda, causando problemas desnecessários, busca, está mal intencionado. Então tenha cuidado com esse tipo de público, esse tipo de pessoa, para que você não se prejudique com pessoas, né, que infelizmente optaram por viver uma vida prejudicial, pessoas tóxicas, né? Tenha cuidado. 28. O homem perverso levanta contenda e o difamador separa os maiores amigos, né? Pessoas tóxicas, tenha cuidado.
tenha cuidado com quem você pede conselho, tenha cuidado com quem você abre o teu coração, tenha cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, tenha cuidado com pessoas tóxicas na sua vida, ok? 29, o homem violento persuade o seu companheiro e guia por caminho não bom. Novamente, cuidado com pessoas tóxicas, né? Relacionamentos tóxicos, cuidado. 30, fecha os olhos para imaginar perversidades, mordendo os lábios, efetua o mal, né? Mais uma vez aí atribuindo o cuidado com pessoas tóxicas, mal intencionadas, pessoas que seus corações estão desprovidos do temor ao Senhor. Tenha cuidado, ok? Para que você não se corrompa, para que você não se prejudique, ok? Tenha cuidado. 31, coroa de honra são as cãs. Cãs significam cabelos brancos, tá? Achando-se elas no caminho da justiça, né? Uma honra, pessoas de idade, cabelinho branquinho, isso revela experiência, maturidade, né? Gente que a gente tem que sentar para ouvir, porque são pessoas que viveram muito, lidaram com grandes conquistas, também passaram por derrotas, então tem muito a nos ensinar, né? E se chegaram até a essa realidade da cabecinha branca, é porque Deus permitiu, e segundo, né? Porque viveram um propósito, estão vivendo o seu propósito. Então, essas pessoas têm muito aqui agregar à nossa vida. Então, honre essas pessoas, né? Por exemplo, se você pega um ônibus, honre pessoas, né? Vamos deixar uma deixa aqui, olha a revelação. Pega um ônibus, entra um idoso, você tem mais do que levantar e ceder um lugar para essa pessoa, né? Na igreja chega um idoso, a igreja não tem um lugar para o idoso sentar, porque já está com o espaço todo ocupado. Honre esse idoso, honre essas pessoas. 32, melhor o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Gente, isso é importante porque a gente ouve muito, né? Sou crente, mas não sou bobo. Tenha cuidado, né? O texto aqui nos ensina sobre pessoas de estupim curto. São pessoas que criam problemas. São pessoas que pioram a situação ao invés de promover solução, né? O longânimo é aquele que espera o tempo certo, a hora certa. É aquele que sabe respirar fundo no tempo circunstancial para pensar em Deus o que ele precisa fazer diante da situação que surge, né, em sua vida. Então tenha cuidado para não ser estupim curto, para não ser uma pessoa precipitada, né? Para não ser uma pessoa que ao invés de resolver acaba piorando a situação. Longanimidade é algo, uma das virtudes do fruto do Espírito na vida do crente, né? Seja longânimo, na hora certa, no tempo certo, ok? E 33, para nós fecharmos, a sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a sua disposição, né? Então o texto aqui nos ensina sobre o cuidado que Deus tem para comigo e com você. Por mais que nós tenhamos e tentamos a trabalhar e nos esforçamos em prol de um trabalho, mas quem nos abençoa, quem nos capacita, quem nos qualifica para alcançar os objetivos desejados é o próprio Deus. Ou seja, nós dependemos totalmente do Senhor, ok? Espero poder ter agregado para a tua vida diante desse tempo especial que tivemos aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho, né, para que você receba as notificações. Estamos aqui em Lagoinha Vereda, cultos às quartas-feiras às 20 horas, né? Domingo às 9 da manhã e às 18 horas aqui os cultos de celebração. Toda terça as nossas células, terça, quinta e sábado, né? Seja cuidado através de uma das nossas células. Esteja com a gente. Lagoinha Vereda, uma família para se pertencer, ok? Vamos orar agradecendo. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado pelo conhecimento que nos conduz à sabedoria. Obrigado por todo o seu cuidado conosco. Oramos para que a tua palavra lançada ao nosso coração dê fruto, para que assim vivamos cada semente aqui lançada ao nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos capacitando, que o Senhor continue investindo na nossa vida, que o Senhor continue nos guiando na tua palavra, verdade para o nosso coração. Sou grato ao Senhor junto com os meus irmãos. Obrigado pela tua obra na nossa vida. Nos entregamos ao Senhor. Cumpra em nós o teu querer. E nos proporcione um final de semana abençoadíssimo para a glória do teu nome. Eu abençoo a vida de todos os meus irmãos que nos assistem. Obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu povo. Um beijo para o coração de vocês. Para cima. Tamo junto.